Vamos a Brasília, Elivaldo. Vamos sim, Thiago. Vamos lá falar com Délio Rocha, que hoje destaca esse assunto, talvez o mais comentado em todo o Brasil, uma nova condenação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dentro da Lava Jato. Bom dia, Délio. Tiago Melo, meu bom dia para você, para o Elivaldo, bom dia a todos. É isso mesmo, foi a segunda condenação do ex-presidente Lula, a primeira naquele caso do chamado triplex do Guarujá, quando ele foi aí condenado já em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão. E ontem o ex-presidente Lula recebeu uma nova sentença de 12 anos e 11 meses por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, isso no chamado caso do sítio de Atibaia, em São Paulo. Essa sentença foi assinada pela juíza Gabriela Hart, que é da Lava Jato, é da Operação Lava Jato, e substituiu o ex-juiz Sérgio Moro. E no entendimento da magistrada, o ex-presidente Lula recebeu cerca de R$1 milhão em propina por meio de reformas nesse sítio de Atibaia. E as reformas teriam sido patrocinadas pelas empreiteiras OAS e Odebrecht, e o sítio, viu, Tiago e Elivaldo Barbosa, está no nome de Fernando Bittar, que é filho do ex-prefeito de Campinas, Jacó Bittar, um amigo muito próximo do ex-presidente Lula. Mas conforme a magistrada, quem era o dono de fato do sítio, ou quem usava o imóvel como se fosse dono dele, de fato, era o ex-presidente Lula, que também, na visão dela, seria o principal beneficiado dessas reformas. A defesa do ex-presidente Lula nega todas as acusações, disse que vai recorrer da decisão. Agora, essa sentença, viu, Tiago e Elivaldo, gerou um clima de fla-flu ontem na Câmara Federal. O deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, usou a tribuna da casa para comemorar essa nova condenação do ex-presidente Lula, uma manifestação que foi recebida com vaias e aplausos, e essa mesma manifestação da plateia, dos parlamentares, se repetiu quando aliados do ex-presidente Lula condenaram essa nova sentença e se manifestaram a favor do ex-presidente. Tiago. Délio, agora me fala uma coisa, o Eduardo, por um acaso, citou a situação do Flávio, o irmão dele, que também parece que está em maus lençóis com a justiça? Não, Tiago, não citou, não fez referência a isso, manifestou muita euforia ao comemorar a condenação do ex-presidente Lula, só que, olha, Flávio Bolsonaro, viu, não tem muito o que comemorar. Ontem, a Polícia Federal remeteu um inquérito contra ele para a Procuradoria-Geral da República, e não é naquele caso do COAF, não, é outra coisa. Agora, Flávio Bolsonaro é suspeito de falsificar documentos para fins eleitorais, e esse inquérito da Polícia Federal faz referência a uma suposta lavagem de dinheiro envolvendo transações com imóveis, todos no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro teria aí feito 19 transações com imóveis, sendo que um deles, viu, Tiago e Elivaldo, foi declarado em 2016 à Justiça Eleitoral por um valor de R$849 mil. E no mesmo ano, o imóvel foi registrado com o valor declarado de R$1.700.000. Agora, a Procuradoria-Geral da República aqui em Brasília vai decidir se esse inquérito segue para o Tribunal Superior Eleitoral ou se volta para a primeira instância da Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro. Mas a tendência, seguindo um entendimento do STF, que restringiu o foro por prerrogativa de função apenas para aquelas pessoas que são suspeitas de terem cometido crimes durante o mandato. Então, neste caso, como esse crime ou esse suposto crime foi cometido antes de Flávio Bolsonaro assumir o Senado, a tendência, então, é que o inquérito vá para a primeira instância no Rio de Janeiro. E só para finalizar, Tiago, já que a gente está falando de Flávio Bolsonaro, ele vai fazer parte da mesa diretora do Senado, já que ontem o PSL, partido dele, indicou o parlamentar para a terceira secretaria do Senado. Tiago. Tá certo, Délio Rocha, muito obrigado pelas informações, que tudo seja passado a limpo, né, Elivaldo Barbosa? É o que o Brasil precisa.
Exatamente, Tiago. Apesar é uma decisão jurídica, mas não há como desvincular a parte judicial da política. Tanto é que a primeira repercussão que surgiu da condenação do ex-presidente Lula, onde foi? No Congresso Nacional. Por parte de quem? De um adversário direto do PT e do ex-presidente. Mas era uma decisão esperada e a tendência é de ser confirmada também em segunda instância, tão logo essa ação chegue lá em grau de recurso. É porque terá recurso com certeza. Vamos à última, Elivaldo. Olha, Tiago, ontem a bancada piauiense no Congresso Nacional, a nova bancada, se reuniu pela primeira vez. Algumas decisões foram tomadas, como, por exemplo, manter o deputado Átila Lira como coordenador da bancada formada pelos 10 deputados federais e os 3 senadores. E foi o primeiro encontro, eu conversei agora há pouco via WhatsApp com a deputada Margarete Coelho, e ela informou que foi apenas um primeiro encontro, até de muita informalidade. Discutiram aí alguns pontos que poderão nortear a atuação da bancada, como, por exemplo, buscar avançar obras estruturantes que estão paralisadas aqui no Piauí, boa lembrança e boa bandeira para a bancada federal. E também a posição da bancada com relação às reformas que chegam no Congresso Nacional, principalmente o projeto anticrime do governo federal e a reforma da Previdência, que já chega no Congresso Nacional. Agora, sobre cargos federais, essa questão foi deixada meio que de lado. No entanto, sabe-se agora abertamente que parlamentares que não vão ter nenhuma influência nessas indicações, como, por exemplo, os 2 petistas, Rejane Dias e Assis Carvalho, e ontem o deputado Fábio Abreu declarou assim de viva voz que também não tem nenhum interesse em indicar qualquer cargo e buscar aproximação com o governo federal nessa área de cargos federais, mesmo sendo do PR, que é o partido que integra a base, que dá sustentação e apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, Elivaldo Barbosa, pelas informações. Um bom dia de trabalho para você. Para todos nós, Thiago. Até mais. Elivaldo, logo mais no Jornal do Piauí e no cidadeverde.com.